Olá pessoal, tudo bem? Sou Miguel Antônio, psicólogo clínico, gestalt terapeuta em formação, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a TAG, ou transtorno de ansiedade generalizado, e também sobre o transtorno do pânico. Bom, primeiramente vocês vão perceber que existe muita coisa em comum entre as duas, principalmente os sintomas, né? Mas é importante a gente saber quais são essas principais diferenças e, como eu sempre digo, mais importante do que a gente saber o nome, né, do que a gente está passando é a gente pensar também como a gente vai lidar com isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a ansiedade generalizada é o fato de que são sintomas dos quais estamos, de certa forma, acostumados, já que todos nós sentimos essa ansiedade, mas são sintomas muito intensos que têm uma duração frequente, né, pelo menos 6 meses. E são essa preocupação, essa agitação, a dificuldade de relaxar, muito intensos, né, cotidianos, ou seja, as pequenas atividades dos quais a gente tem dificuldade mesmo, às vezes, de lidar, como pagar uma conta, né, às vezes uma conta que tá em aberto, a gente não sabe como é que vai lidar com ela, ou às vezes até mesmo uma atividade que vai trazer um desafio para a gente amanhã, no futuro, no porvir. Todas essas questões do cotidiano, elas se tornam objeto de uma preocupação muito intensa, né? Elas podem trazer um sofrimento intenso mesmo. Ou seja, é um transtorno que vai trazer para a gente uma relação crônica, né? Uma relação cotidiana com essa intensidade na ansiedade. Já o transtorno de pânico, ele vai trazer um momento de crise muito intensa, né, para a pessoa que está sentindo. Uh, e é um momento do qual os sintomas de ansiedade, eles tomam uma intensidade, o ápice da sua intensidade. Então a gente pode citar aqui como suor, taquicardia, falta de ar, né, sensação muito intensa de falta de ar, beirar o medo de desmaiar, né, e pensamentos muito intensos de medo de morrer, medo de enlouquecer, um certo descolamento da realidade, de parecer que tem alguma coisa estranha, ou que nós não somos nós mesmos, né? A pessoa que está sentindo não se sente como se ela fosse ela mesma. Esses são sintomas físicos, mentais, que acontecem com muita intensidade nesse momento do pânico, né? Da crise do pânico. E uma das principais questões, quando a gente fala do pânico, é que justamente é um momento tão intenso, um momento tão difícil da pessoa lidar, é que ela vai temer muito que outra situação como essa aconteça. Então ela vai fazer de tudo que estiver ao alcance dela para poder evitar que uma outra crise aconteça. Então ela vai ter medo de uma outra crise, medo da sensação de morrer, medo da sensação de enlouquecer, né? Então isso também se torna um medo frequente quando a gente fala do transtorno do pânico. E aí acho que além dos sintomas, né, eu acho que essas duas coisas que são muito presentes nos dois transtornos, que é justamente o medo e o cansaço, né? No caso, a pessoa com a TAG, ela vai lidar com cansaço porque toda essa preocupação, ela vai requerer muito da pessoa, muita energia, vamos dizer assim, né? Pensamentos muito intensos, um esforço mental muito grande, então isso vai ser muito cansativo, né? Exaustivo. E a pessoa com a síndrome do pânico, o principal medo dela vai ser de ter novamente, né? Uma crise como essa, então isso também vai ser bastante cansativo, vai ser bastante exaustivo para a pessoa. A psicoterapia é de extrema importância, né, em ambos os casos. E a verdade é que são transtornos que vão trazer uma desconexão com nós mesmos, no sentido de que a nossa energia, os nossos pensamentos, eles vão estar muito voltados para aquilo que é o problema, seja ele real ou não, né, mas que está fazendo a gente sofrer. Então, uma qualidade de relação entre nós mesmos, uma qualidade de relação com as outras pessoas e com o mundo, ela vai ficar, né, vai ser desgastada, vai ficar em segundo lugar. Não vai acontecer, né, em alguns casos. Então a psicoterapia, ela vai ser muito importante para que a gente tenha a possibilidade de rever como estão nossas relações, como está o nosso estilo de vida, né? Como é os nossos hábitos, também identificar se existem possíveis gatilhos mentais, né? Qual é o contexto de tudo isso. Então é necessário, de fato, um olhar integral quando a gente pensa na psicoterapia, né? Alguns casos vão requerer também um acompanhamento psiquiátrico, né? Mudanças de hábitos, como eu falei, então, se a gente estiver falando aqui do sedentarismo ou de uma má alimentação, de uma frequência ruim, uma qualidade ruim no sono, então,
Tudo isso são coisas que vão precisar ser revistas dentro da psicoterapia. E a verdade é que a psicoterapia ela vai agir como um facilitador, um intermediário entre todas essas coisas, né? Então, pessoal, se vocês estiverem sentindo algum desses sintomas, né? Perceber que está lidando com alguma dessas questões, procure por psicoterapia, né? Esses transtornos, eles têm tratamento, né? Você não está sozinho para ter que lidar com isso. A verdade é que são sintomas, são transtornos muito difíceis de lidar sozinho, né? Então, bom, não pense duas vezes em se cuidar e a psicoterapia vai fazer parte desse processo de cuidado.